Nesse vídeo eu resolvi trazer os principais aplicativos, os sites que eu utilizo no dia a dia para analisar as ações, os fundos imobiliários, os investimentos lá fora nos Estados Unidos, as stocks, os REITs, que são os fundos imobiliários americanos, e também as criptomoedas. Então eu vou trazer uma lista completa aqui dos sites que eu utilizo para que você também aprenda, para que você também utilize no seu dia a dia para analisar os seus ativos, para te ajudar a montar a sua carteira de investimentos, para te ajudar a ser um investidor melhor. Então bora lá, vamos ver quais são essas ferramentas, como que a gente pode utilizar elas. E bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que eu não tenho vínculo nenhum com nenhum desses sites, nenhuma dessas ferramentas. Simplesmente eu vou passar aqui um pouco da minha experiência, aquilo que eu vim adquirindo desde lá de 2018, quando eu comecei a investir, quando eu comecei a comprar lá meus primeiros fundos imobiliários. Então, de lá para cá, essa é toda a bagagem que eu vim carregando. Realmente são os principais sites, as principais ferramentas que eu utilizo no dia a dia. Vamos começar a falar aqui um pouco sobre os fundos imobiliários. Vou mostrar algumas ferramentas de FIs, depois de ações, e aí a gente vai seguindo com os demais. Lembrando que eu vou deixar os links todos aqui embaixo na descrição, então não se preocupa em ficar procurando o nome, eu vou deixar bem certinho aqui na descrição o nome deles e o link para você acessar, para você fazer suas buscas e os seus estudos. Então bora lá, começando com os FIs, o mais conhecido deles é o Funds Explorer. Esse é um site mais antigo, se a gente for ver hoje, os principais são ali o Investidor 10 e também o Status Invest, esses concentraram bastante as informações, mas lá atrás, lembra que eu comecei lá em 2018, lá atrás o Funds Explorer era o principal site para a gente encontrar as melhores informações sobre os fundos imobiliários. Então até hoje eu utilizo ele. Nós podemos vir aqui e pesquisar, por exemplo, pelo HGLG. Nós temos aqui as principais informações dele, a liquidez média diária, o último rendimento que ele pagou foi de R$1,10, o dividendo do último ano, os últimos 12 meses, de 8,16%, o patrimônio líquido dele de 5,3 bilhões, então um fundo realmente gigantesco, muito conhecido. O valor patrimonial dele seria de R$157, ou seja, ele está sendo negociado hoje a 166, ele está bem acima do seu valor justo. O valor justo seria aqui 157, então ele está com um PVP de 1,06. Esse aqui é o indicador que mostra se está barato ou caro. Quando vem acima de 1, significa que está caro, ou seja, a gente está pagando 166 e a gente deveria estar pagando, né? Seria o valor justo aqui 157. Ele sempre traz um resumo aqui como é que funciona o fundo imobiliário, o retorno, os dividendos também nos últimos anos, como por exemplo aqui os últimos 3 meses, 6 meses, 1 ano, desde o seu IPO. Aqui também o gráfico, a gente pode ver todos os dividendos lá desde 2016, ele está listando aqui todos os dividendos pagos aqui pelo HGLG. Realmente é um site bem tranquilo, bem legal pra gente dar uma olhada. Aqui tem o valor patrimonial dele, isso é legal de ver nos fundos de tijolos, esse valor crescendo ao longo dos anos. Então, conforme aqui, lá desde 2015 até agora, o valor patrimonial vai subindo. Por quê? Porque os imóveis dentro deles vão sendo reajustados, isso vai sendo passado para cota. A cota que estava lá atrás a R$101, hoje está valendo aqui 157. O valor seria o valor justo, né? 157, inclusive a gente está pagando mais, 166. E aqui embaixo também essa parte aqui é muito importante para quem está começando a estudar. Você deve procurar sempre aqui pelo relatório gerencial. Aqui é a gestora que vai estar conversando com nós investidores, ele vai estar passando ali tudo que está acontecendo com o fundo. Então é sempre bom a gente olhar o relatório gerencial antes de investir no fundo imobiliário que você está desejando. Aqui embaixo ele também vai trazer o resumo, tem 24 ativos em 5 estados, aqui tem o endereço de cada um deles, as informações gerais sobre o HGLG. Outro ponto que eu gosto bastante aqui no Funds Explorer é aqui na parte de ranking de FIs. Você consegue listar aqui todos os FIs, você pode clicar, fazer alguns filtros. Eu quero aqueles que estão pagando mais dividendo. Vem aqui, então seleciono o Dividend Yield, dou uma olhada naqueles que estão pagando mais, ou então eu incluo também aqui outras colunas, como o preço, o último dividendo, e assim eu posso ir brincando aqui também com essa tabela no site aqui, ranking dos fundos imobiliários. Depois começou a surgir o Status Invest. Esse é um site muito bom, que juntou tanto informações de fundos imobiliários, mas também de ações. Então a gente pode pesquisar praticamente tudo aqui no Status Invest. Nós temos aqui, por exemplo, vamos pegar um fundo imobiliário, vamos pegar o GARI 11. Esse é o fundo base 10, ele está aqui sendo negociado a R$9,06, vem pagando um excelente dividendo, 11,18%, se valorizou também aqui quase 7%. Ele é um fundo que tem tanto imóveis de galpões logísticos, mas também de renda urbana. Então aqui embaixo ele vai trazer as principais informações, o valor patrimonial, aqui o PVP também, número de investidores, número de cotistas, 173 mil, os valores que foram pagos aqui no último mês e no próximo mês, aqui também o histórico de pagamentos dos dividendos, e aqui a gente pode encontrar então todas as informações sobre o fundo imobiliário que a gente deseja. Aqui para baixo ele também tem aquela parte de você baixar o relatório gerencial para dar uma olhada e estudar um pouco mais sobre o fundo imobiliário. Então, dito isso, nós temos aqui também o Status Invest e o Investidor 10. Esse é um pouco mais recente e ele está se destacando muito. O Investidor 10 ele está realmente se tornando um dos melhores sites para a gente pesquisar sobre FIs e também as ações. Então, a mesma coisa aqui eu posso pesquisar, por exemplo, vamos pesquisar pelo GGRC11. Esse é um outro fundo imobiliário de base 10, a gente pode comprar aqui com R$11,30. Ele vem pagando um dividendo bom aqui de 10%.
2%, ele é um fundo de tijolos, de galpões logísticos. O PVP está levemente acima do seu preço justo, ele vem se valorizando aqui no último ano também 10,13%. Aqui a gente vai encontrar também as principais informações, ele é de galpões logísticos, barra industrial, ele tem uma taxa de administração de 1,10, número de investidores aqui 114 mil, o valor patrimonial dele passa de 1 bilhão, então é um fundo grande, um fundo já bem conhecido. Aqui embaixo também vai ter o histórico de dividendos dele ao longo dos anos, e assim por diante a gente consegue ver também as principais informações aqui, todos os dividendos, ele vem pagando uma média aqui de 0,09 centavos aqui por mês. Então, beleza, aqui nós vimos também um pouco do Investidor 10, mas veja só, aqui ele também traz a lista dos principais imóveis que tem dentro, 5 em São Paulo, 4 no Paraná, Goiás, Minas Gerais, e assim ele tem essa diversificação toda no restante aqui do fundo imobiliário. E aqui embaixo também a gente pode baixar aqueles relatórios que eu estava comentando. Então, basicamente, nós temos o Status Invest e o Investidor 10, que concentraram agora as informações tanto de fundos imobiliários, mas também de ações. Veja só, tem a parte de estoques, que é os investimentos lá fora, então tem a Tesla, a Apple, a Amazon, Google, também aqui as ações brasileiras, vamos ver aqui, por exemplo, a VEG. Vamos dar uma olhadinha na VEG, ele vai trazer os principais dados da VEG também. Aqui embaixo ele vai trazer também os principais indicadores, se ela tá cara ou barata, ou quanto que ela distribui de dividendos, a margem líquida, a dívida, o dividendo dela aqui, a VEG, ela paga poucos dividendos, então a gente consegue ver também todas as informações sobre as ações. Hoje eu utilizo muito mesmo o Investidor 10. Essa aqui é a ferramenta que eu abro todos os dias, que eu pesquiso uma ação, que eu pesquiso um fundo imobiliário. Aqui em cima a gente viu também que tem a parte da internacional, então a gente pode ver aqui todas as stocks, as ações americanas. Então vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, na Apple. Ele traz as informações da Apple, o código de negociação dela, o valor em dólares, né? A gente comprar lá fora nos Estados Unidos, o dividendo que ela vem pagando. Então também traz aqui as principais informações, bem legal, bem resumida para nós. Aqui também o gráfico, o desempenho dela, né? Comparado aqui com o Ibov, coitado, ficou lá para baixo. O Ibov 36, a Apple 377% de retorno nos últimos 2 anos. Então realmente o que eu mais tenho utilizado é o Investidor 10. Aqui ele tem concentrado as melhores informações. E claro, tem uma parte muito legal que é aqui a da carteira. A gente pode vir aqui e gerenciar a nossa carteira de maneira gratuita. Então eu tenho feito aqui a série do canal, onde eu invisto para minha filha. A gente tá aportando R$300 por mês, montando uma carteira para Aurora, que é a minha filha que nasceu ali finalzinho do ano passado. Então nós temos aqui também todo o controle, toda a gerência aqui da carteira, Tesouro Selic, aqui os fundos imobiliários que a gente já vem investindo, aqui um pouco do ETF, o Hash 11, que investe em cripto, que oscila bastante, ele é bem mais arriscado, mas principalmente com os fundos imobiliários, o Tesouro, a gente consegue ver os proventos que vem pagando, então isso é muito bom do Investidor 10. Mas beleza, se você quer se aprofundar um pouco mais nas ações americanas, eu quero informações mais em tempo real, quero gráficos, tem esse site que é o Coinfin, aqui você pode encontrar também principais informações, aqui nós temos os índices, o S&P 500, o Dow Jones, Nasdaq, mas a gente pode pesquisar aqui, por exemplo, eu quero informações da Apple, como a gente viu lá no Investidor 10. Então eu venho aqui, coloco o código aqui, a APL, que é a Apple, ele vai trazer aqui então as principais informações da Apple. Aqui nós temos o gráfico, a gente pode ver desde lá uns 20 anos atrás, histórico, o desempenho da Apple aqui nos últimos anos, desde o seu início. Aqui embaixo a gente tem as principais notícias também sobre a Apple, e aqui as principais informações, o dividendo, o preço, a oscilação do preço, se ela tá com PL alto, baixo, como é que tá o EBITDA, enfim, aqui o valor do mercado, todas as informações que a gente pode pesquisar também sobre a Apple, entre outros investimentos lá fora, como por exemplo a Disney, também trouxe aqui as informações da Disney. Veja só que ela cresceu muito ali na pandemia, depois caiu bastante, agora tá se recuperando. Então a gente pode encontrar qualquer empresa aqui listada lá fora também. Esse é um site bem legal que eu utilizo quando eu vou pesquisar um pouco mais sobre as ações americanas. Senão, eu sempre utilizo o Investidor 10 e essa é a base de tudo. Eu sempre começo pelo Investidor 10 e depois eu vou indo para os demais sites e ferramentas. Seguindo, agora vamos para a parte das criptos para fechar. Nós temos aqui o principal site, que é o CoinMarket. Aqui a gente pesquisa então todos os projetos. Nós temos aqui o Bitcoin, o Ethereum, o Tether, a cripto da Binance, da Solana, o SDC, XRP, Dogecoin, os Memecoin estão por aqui também. Então aqui a gente consegue ver, vamos clicar aqui por exemplo no Bitcoin, ele vai trazer as principais informações do Bitcoin. Você pode traduzir, no caso aqui já está em português, se você quiser colocar em inglês para trazer os valores aqui em dólar, também você pode fazer. Aqui embaixo ele vai trazer as principais novidades, as notícias que estão acontecendo sobre o Bitcoin. Aqui também gráficos comparando com outras moedas, outras criptos. Aqui ele sempre traz um resumo também do projeto. O que é o Bitcoin, para que ele serve, como é que ele funciona, quem que criou ele. Então aqui embaixo, qualquer outra cripto que você pesquisar, vai ter o resumo ali também explicando o que é o projeto, como é que é. No caso aqui a gente tá no Bitcoin, que é a principal, surgiu lá em 2008, mas teve início, foi lançado lá em 2009. Então a gente tá aqui falando do Bitcoin, mas se você encontrar um outro projeto e quiser estudar um pouco mais sobre ele, aqui vai ter as informações também. A parte legal aqui também é que ele tem esse gráfico aqui, o índice de medo e ganância. Aqui ele mostra um pouco se a gente
gente tá no momento de compra ou então de venda. Se está aqui em verde, aqui em 100, no máximo da ganância, as pessoas estão comprando, o Bitcoin geralmente vai estar estourando, vai estar lá em cima, vai estar lá nos 100 mil dólares para mais. Então a ideia é que a gente compre sempre quando estiver mais perto do vermelho, que geralmente é onde tem algumas crises, é quando dizem que o Bitcoin morreu e esse tipo de coisa. Então quando tá mais para trás aqui ou então neutro, a gente tá no momento bom de compra. Então é legal também olhar para esse índice. Esse aqui é um índice também bem legal pra gente ver se é um momento bom de compra ou de venda do Bitcoin. No caso aqui, quando ele tá entre 1 e 2.4, ele tá num ponto neutro. Se ele tá aqui em verde, se ele tá aqui abaixo de 1, seria um bom momento de compra. Como foi, por exemplo, em outubro de 2023. O Bitcoin tava lá em 26 mil. Lá em dezembro de 2022, ele também tava aqui 16 mil dólares. Então foram momentos ótimos de compra. Mas claro, quando ele tá em vermelho, aqui a gente pode ver alguns picos lá. O último grande alta do Bitcoin, lá em fevereiro de 2021, tava no momento que a gente deveria vender. Então esse índice, ele ajuda também nessa decisão, nessa tomada de decisão. Hoje, por exemplo, ele tá neutro, ele tá aqui com 1.27, ele tá quase aqui indo pro verde, quase um momento bom também de compra para acumular mais Bitcoins. Então aqui o múltiplo de Mayer, ele pega os últimos 200 dias, o preço, a variação do preço do Bitcoin dos últimos 200 dias, ele faz uma média e então chega nesse cálculo aqui, nesse índice, que é aqui o múltiplo de Mayer. Claro, só para ajudar a gente a tomar a decisão se a gente compra ou não mais Bitcoins, mais criptomoedas. Então dessa maneira eu passei aqui por vários sites, mas eu diria que o principal mesmo que eu tenho utilizado é o Investidor 10. Ali para a parte americana eu utilizo alguns outros sites, mas principalmente Investidor 10 você consegue encontrar todas as informações. Como eu falei, eu não tenho vínculo nenhum com nenhum desses sites, então o Investidor 10 é o que mais se destacou, na minha opinião, é o que eu mais tenho gostado, é o que eu mais tenho utilizado. Mas aqui eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição, você pode dar uma olhada, você pode utilizar eles também para controlar a sua carteira, para você também ir em busca de mais informações. Então bora lá, vamos aprender, vamos evoluir como investidor. Me deixa aqui embaixo nos comentários quais outros sites que você utiliza também. Vamos trocar uma ideia e muito obrigado. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier e eu estou postando vídeos novos aqui toda semana. Se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo agregou valor pra você, eu vou te pedir duas coisas. Pra você se inscrever aqui embaixo e também me seguir lá no Instagram. Estou começando a movimentar meu Instagram, mas a ideia é sempre trazer caixinhas pra gente tirar dúvida, pra gente conversar um pouco mais de perto. Meu muito obrigado e eu vou deixar um outro vídeo aqui do lado falando sobre uma série que eu comecei aqui no canal, que é a carteira da minha filha, a carteira da Aurora. Lá nós investimos R$300 por mês, na prática utilizando o Banco Inter. Então dá uma olhadinha nesses vídeos. Meu muito obrigado, te vejo na próxima semana e falou!